Olá, eu sou Cíntia, professora de matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver o PET do primeiro ano, ensino médio, volume 4, no conteúdo de matemática, na semana 2. Na semana em questão, nós vamos trabalhar com a progressão geométrica. A PG é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante Q, denominada razão. Então, nós temos aqui a nossa fórmula do termo geral. O AN, que é o nosso termo geral, é igual ao A1, que é o nosso primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Então, vamos às nossas questões. A número 1 pede para que a gente considere a progressão geométrica 3, 15, 75 e determine a sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e da sua razão. Para que a gente encontre a razão aqui, eu só preciso dividir o segundo termo pelo primeiro. Então, 15 dividido por 3, eu tenho que a razão é 5. Eu posso pegar qualquer um dos termos e dividir pelo seu termo anterior, que eu vou encontrar o mesmo valor. Essa razão, ela é um termo constante. Então, 75 dividido por 15 dá 5. 375 dividido por 75 dá 5. Então, a razão, que no caso da nossa progressão, é 5. Para determinar quem é essa fórmula do termo geral, a gente vai jogar aqui na fórmula que a gente viu lá no início do vídeo e eu vou dizer que, então, considerando que nós temos o primeiro termo 3 e a razão que é igual a 5, nós só precisamos substituir esses valores na fórmula do termo geral. Então, eu posso dizer que AN é igual a 3, que é o A1, vezes 5, que é o valor de Q, elevado a N menos 1. Tá aí a nossa resolução. O termo geral é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1. No caso da questão número 2, ela pede para que a gente escreva os 6 primeiros termos da PG, em que o A1 é 2 e a razão é 6. Então, nós temos uma progressão geométrica que começa com o termo 2. Esse é o A1. Para que eu consiga os termos seguintes, eu só preciso multiplicar o termo anterior pela razão 6. Então, eu tenho 2 vezes 6 igual a 12, vezes 6 igual a 72, vezes 6, 432, vezes 6, 2.592 e vezes 6 novamente. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos tirar. Temos 15.552. Então, esses são os 6 primeiros termos definidos aí na PG, em que nós temos o A1 igual a 2 e a razão igual a 6. Questão número 3, em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15, determine o termo geral da sequência em função do primeiro termo e da razão. Então, novamente, eu já conheço o A1 e eu já conheço a razão, é só substituir na fórmula do termo geral. Então, o AN Então, nós temos o AN igual a 10, que é o primeiro termo, vezes 15, que é a nossa razão, elevado a N menos 1. Aqui nós escrevemos a nossa fórmula do termo geral. A letra B pede para a gente calcule o quarto termo e o sétimo termo. Então, nós só precisamos substituir o valor de N por 4 para achar o A4 e por 7 para achar o A7. Então, a gente começa aqui pelo A4. Nós temos, então, que 10 vezes 15 elevado a 4, que é o número de termos menos 1. Nós vamos ter que A4 é igual a 10 vezes 15 elevado a 3. E aqui nós temos o resultado final. Fiz todas as operações. Então, o A4 é igual a 33.750. No caso do A7, o processo vai ser o mesmo. Nós vamos substituir o N por 7, usando o termo geral que nós encontramos aqui. Então, o valor do A7 vai dar um valor bem grande, né? Olha, então, nós temos 113.906.250. Então, tá aí a nossa questão número 3. A questão número 4
Ela diz que em uma progressão geométrica em que A1 é igual a 3 e Q é igual a 5, determine. Então, novamente, o termo geral da sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Então, esse valor aqui de A1, eu vou substituir pelo primeiro termo, que é 3, e esse valor do Q eu vou substituir pelo valor do 5, que é a razão que foi dada aqui. Então, o nosso termo geral, o AN, vai ser 3, que é o primeiro termo, vezes 5 elevado a n menos 1. Para a gente achar o valor do sétimo termo, como é pedido aí na letra B, nós só precisamos substituir o n por 7 e efetuar a operação. Então, A7 é igual a 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1. Então, nós temos que A7 vai ser igual a 3 vezes 5 elevado a 6. Nós temos que A7 é igual a 3 vezes 15.625 e o valor está aí de 46.875. A próxima questão, número 5, ela diz que para a gente considerar aí, né, o padrão de construção representado pelos desenhos, então nós temos um desenho na etapa 1, outro desenho na etapa 2 e um terceiro desenho para a etapa 3. O problema diz que na etapa 1 há um único quadrado de lado 1, na etapa 2 esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, ou seja, de mesma medida, de mesmo tamanho, sendo 4 deles retirados como indica a figura. Na etapa 3 e nas etapas seguintes, o mesmo processo é repetido e em cada um dos quadrados da etapa anterior. Então, nessas condições, a área restante na etapa 5 é. Então, nós vamos determinar aqui qual é a razão que foi estabelecida aqui, né, nessas 3 etapas. Vamos começar na etapa 1 para a etapa 2. Esse quadrado que estava inteiro foi dividido em 9 partes iguais. Dessas 9 partes, olha, 1, 2, 3, 4, 5 foram mantidas. Então, a gente pode estabelecer aqui uma razão de 5 para 9, pensando aqui em fração, não é isso? Eu dividi em 9 partes e dessas 9 partes eu tenho 5. Essa vai ser, nós estamos falando aqui de uma PG, isso é uma PG cuja razão vai ser igual a 5 nonos. Nós vamos utilizar esse valor da razão aqui no termo geral da PG e vamos achar o A5. Se quer a etapa 5, então eu vou calcular o A5. Então, o nosso A5, a etapa 5, ela vai ser igual a 1, que é o nosso primeiro termo, já que aqui no primeiro termo nós temos apenas um quadrado, vezes 5 sobre 9, que é a razão, tudo isso elevado a 5, que é o número de termos, menos 1. Então, nós teremos aqui que o A5, ele vai ser igual a, multiplicando aqui por 1 dá no mesmo, né? Então, ele vai ser 5 sobre 9 elevado a 4. Esse vai ser o resultado aí da nossa quinta etapa. Então, o nosso A5 vai ser 5 nonos elevado a 4. Relevem a letra, eu escrevo com mouse, então fica muito difícil. Então, para achar a quinta etapa, nós só vamos resolver aqui, ó. 5 à quarta, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, né? E vamos fazer a mesma coisa com o 9, porque se eu multiplico aqui o numerador, eu tenho que multiplicar também o denominador. Então, eu vou ter aqui que 5 elevado à quarta é 625 e o 9 elevado à quarta potência é igual a 6.561. Então, a resposta correta para a nossa questão é a letra E, 625 sobre 6.561. A questão número 3... é uma questão do portal da OBMEP, ela fala que para fazer uma aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira. Quais são os números feitos nessa aposta? Então, pelo que a gente já vê no problema, já fica muito claro que só é possível encontrar uma sequência numérica que atenda ao que está sendo dito aqui nessa questão. Como a gente está falando de uma razão inteira, então essa razão só pode ser 1, 2, 3, 4, algum número inteiro,
E outra, a gente já viu aí nas questões anteriores que quando a gente está falando de PG, ela cresce numa taxa muito alta. Então, quando a gente tem uma razão, quanto maior é a razão, maior são os valores dessa PG. E a gente precisa se lembrar que o número máximo que pode chegar aqui nessa cartela é 60. Então, nós vamos ter que definir quem é essa razão. Se eu penso em Q igual a 1, o Q ele é elemento neutro da multiplicação, correto? Então, se eu escolho um número aleatório, vamos pegar o primeiro número, o número 1, e a razão é Q, e a razão Q vale 1, eu vou sempre multiplicar por 1. Então, 1 seria uma PG constante. Então, eu não posso ter Q igual a 1, porque quando eu vou jogar na Mega Sena, além de ter que escolher os 6 números, esses números não se repetem. Então, eu não posso jogar 1 6 vezes. Então, a razão 1 já não entra. A gente pensa na razão 2, que é o caso da PG aqui, olha, que é a PG que vai ser a resposta correta. Nós temos a sequência numérica 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então, vocês percebam, olha, que quando eu pego aqui o primeiro termo e multiplico por 2, vem o segundo termo, vezes 2, o terceiro termo, vezes 2, e assim eu completo os 6 números da sequência. Se eu pensasse numa PG com uma razão maior, eu já ia passar aqui dos valores máximos, já que eu só tenho 60 números. Se eu fosse pensar, por exemplo, numa PG com a razão 3, eu teria 1 vezes 3 igual a 3, vezes 3 igual a 9, vezes 3 igual a 27, vezes 3, 81. Então, lá no quarto termo, eu já teria um número muito acima do máximo permitido, que é 60. Já que para jogar na Mega Sena, nós só utilizamos números de 1 a 60. A mesma coisa aconteceria se eu começasse com uma PG, ainda que na razão 2, eu começasse com um termo que não fosse o 1. Então, o único termo possível para começar a PG é o 1. Porque se eu começasse pelo 2, por exemplo, eu teria 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, e o último termo seria 64. E nós já vimos que só pode ir até 60. Então, a única sequência possível para isso que está estabelecido aqui na nossa questão é a sequência na qual o primeiro termo é 1 e a razão em PG é 2. Acho que essa é a nossa última questão. Tudo bem? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, estejam estudando bastante. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. As próximas semanas também serão postadas e em breve nós teremos a resolução do PET volume 5. Até mais!